Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IOSP Maxion para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. Presentes na teleconferência hoje e disponíveis para a sessão de perguntas e respostas estão o senhor Marcos Oliveira, diretor-presidente, o senhor Elcio Ito, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e Luiz Abreu, diretor de Relações com Investidores, M&A e Planejamento Estratégico. Informamos a todos os participantes que esta teleconferência está sendo transmitida pela internet através do site www.ioship.com.br e que a apresentação está disponível para download na seção de Relações com Investidores. Informamos também que os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Caso necessitem de alguma assistência durante a conferência, por favor solicitem a ajuda de um operador, digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da IOSP Maxion, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Eu gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Marcos Oliveira, presidente da IOSP Maxion. Senhor Marcos, o senhor pode prosseguir. Bom dia e bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2020 da IOSP Maxion. Eu seguirei a apresentação disponibilizada em nosso website. O ano de 2020 foi marcado pela pandemia do coronavírus. Nesse ambiente, mais do que nunca, nossa prioridade foi e segue sendo preservar a integridade de nossos colaboradores, suas famílias e comunidades, através da adoção de protocolos alinhados com as orientações dos órgãos competentes de cada localidade onde atuamos. No slide número 1, comparamos a produção automotiva nos principais mercados entre os respectivos trimestres de 2020 e 2019, a partir do momento que o Covid-19 começou a impactar de forma mais acentuada a economia global. Fica clara a queda na produção automotiva no segundo trimestre de 2020, de aproximadamente 67% na Europa, 71% na América do Norte e de 82% no Brasil. A recuperação iniciou de forma mais acelerada fora do Brasil no terceiro trimestre e quando chegamos no quarto trimestre, os níveis de produção já estavam próximos ao ano de 2019. Essa velocidade de recuperação da indústria gerou desafios em alguns elos da cadeia produtiva e no fornecimento de matérias-primas, particularmente no Brasil. Dado as ações tempestivas da companhia, conseguimos evitar perdas de volumes relevantes, porém tivemos ineficiências operacionais, tais como aumento de horas extras, aumento na frequência da troca de ferramentais e mudanças de programa de produção em nossas fábricas. Essas ineficiências impactaram negativamente as margens no quarto trimestre. No slide número 2, podemos ver a recuperação no mercado global de acordo com a previsão do IHS Automotive. Podemos ver que a indústria global em 2019 de 89 milhões de veículos caiu aproximadamente 16% em 2020 para 75 milhões de veículos, bastante concentrada essa queda no segundo trimestre, como nós vimos no slide anterior. A perspectiva do IHS é de um crescimento na produção esse ano de 13%, levando a indústria automotiva global para aproximadamente 85 milhões de veículos em 2021. Essa queda e a recuperação, quando excluímos a China no mercado global, foi de aproximadamente 21% em 2020 e uma recuperação
um pouco mais acelerada de 17% em 2021, em função da maior queda no ano anterior. A IOSP Maxion mantém sua agilidade e flexibilidade em adaptar-se às variações de demanda nos diferentes mercados onde atuamos. No slide número 3, podemos observar alguns dos principais destaques do quarto trimestre de 2020 da IOSP Maxion. Tivemos um aumento de 21,8% na receita líquida no quarto trimestre de 2020 versus o quarto trimestre de 2019. Nosso EBITDA ajustado no quarto trimestre foi de 237 milhões de reais, com margem de 8,3%. Nossas despesas operacionais foram reduzidas em 7,6% no quarto trimestre, desconsiderando a variação cambial no período. Da mesma forma, tivemos uma redução nos nossos investimentos de 36,9% no quarto trimestre de 2020 versus o quarto trimestre de 2019. Atingimos uma posição de caixa de 1,6 bilhão de reais no final do ano de 2020, um aumento de 148% versus o quarto trimestre de 2019. Nossa alavancagem financeira, que é a dívida líquida dividido pelo EBITDA da companhia, ajustado, foi de 6,46 vezes e uma redução em relação a 7,02 vezes no terceiro trimestre de 2020. Tivemos captações de 940 milhões de reais com prazo de 7 anos no quarto trimestre. Tivemos despesas de reestruturações de aproximadamente 78 milhões de reais no quarto trimestre de 2020. Essas despesas e reestruturações foram de aproximadamente 172 milhões de reais durante todo o ano de 2020. No slide número 4, podemos observar a receita operacional líquida da companhia de 2 bilhões 849 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, um crescimento de 21,8% contra o quarto trimestre de 2019. O aumento da receita no quarto trimestre foi devido à recuperação dos mercados e também positivamente impactada pela variação cambial. Durante todo o ano de 2020, atingimos uma receita operacional líquida de 8 bilhões 761 milhões de reais, uma queda de 12,5% quando comparado ao ano de 2019. No slide número 5, olhando o desempenho operacional das principais regiões onde atuamos, começando com a América do Sul, podemos observar que a nossa receita operacional na América do Sul, particularmente o Brasil, cresceu 7,8% quando comparado ao quarto trimestre de 2019, atingindo um valor de 662 milhões de reais em 2020. A representatividade da América do Sul caiu aproximadamente 3 pontos percentuais, de 26,2% no quarto trimestre de 2019 para 23,2% no quarto trimestre de 2020. Olhando especificamente o desempenho do mercado automotivo brasileiro em termos de veículos produzidos, podemos observar uma queda na produção de veículos leves de aproximadamente 1,2%, e um desempenho mais robusto do segmento de veículos comerciais, com um crescimento na produção de veículos comerciais de 17,1% quando comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. No slide número 6, observando agora a América do Norte, a companhia atingiu uma receita operacional líquida de 793 milhões de reais,
ou um crescimento de 24,3% quando comparado ao quarto TRI do ano anterior. A participação da América do Norte na receita operacional da companhia foi similar ao ano anterior, de aproximadamente 27,8% no quarto trimestre de 2020. Olhando o número de veículos produzidos no quarto trimestre no mercado norte-americano, vemos um crescimento de 0,5% em veículos leves e um crescimento de 3,8% na produção de veículos comerciais. No slide número 7, olhando agora a Europa, a receita operacional líquida da companhia foi de 1 bilhão e 93 milhões de reais, um crescimento de 26,9% quando comparado ao mesmo trimestre do ano anterior. A participação da Europa na receita operacional líquida consolidada da companhia cresceu de 36,8% no quarto trimestre de 2019 para 38,3% no quarto trimestre de 2020. Em termos de veículos produzidos no mercado europeu, podemos ver um crescimento de 0,8% na produção de veículos leves no quarto trimestre de 2020 e uma queda de 14,9% na produção de veículos comerciais. No slide número 8, olhando o mercado asiático, podemos ver a receita operacional líquida da companhia crescendo 33,5%, atingindo 302 milhões de reais no quarto trimestre, e a participação da Ásia e outros mercados na receita operacional líquida da companhia cresceu de 9,7% para 10,6% no quarto trimestre de 2020. A receita da companhia foi impactada positivamente pela desvalorização cambial, mas também pelo ramp-up da nossa fábrica de rodas de alumínio na Índia. Olhando o mercado, os principais mercados asiáticos em termos de número de veículos produzidos no quarto trimestre, podemos ver um crescimento de 19,5% na produção de veículos leves na Índia, um crescimento de 6,6% na produção de veículos comerciais na Índia e um mercado relativamente similar em termos de número de veículos produzidos na Tailândia, um leve crescimento de 0,5% na produção de veículos leves nesse mercado. No slide número 9, olhando a receita por produto da companhia, podemos observar que a participação de rodas de alumínio para veículos leves foi similar no quarto trimestre de 2020 ao quarto trimestre de 2019, representando aproximadamente 34% da receita da companhia, um crescimento na participação em rodas de aço para veículos leves, crescendo de 26% para 28%, um leve crescimento na participação de rodas de aço para veículos comerciais de 19% para 20%, e uma leve queda na participação de componentes estruturais para veículos comerciais, que representou 16% no quarto trimestre de 2020. No slide número 10, podemos observar a receita por cliente, que foi impactada principalmente pelas dinâmicas de segmentos e mercados que foram mencionados nos slides anteriores. No slide número 11, o lucro bruto da companhia no quarto trimestre de 2020 foi de 262 milhões de reais, com uma margem bruta de 9,2% no quarto trimestre de 2020. O aumento do lucro bruto no quarto trimestre de 2020 foi devido à recuperação na produção mundial de veículos e também nas ações de melhorias de eficiência da companhia. A margem bruta no quarto trimestre de 2020 foi negativamente impactada pelo aumento de horas extras, aumento de troca de ferramentais e mudanças de programas de produção
como mencionado anteriormente. Ao longo de todo o ano de 2020, o lucro bruto da companhia foi de 565 milhões de reais e uma margem bruta de 6,5% ao longo de todo o ano de 2020. No slide número 12, podemos olhar o EBITDA ajustado da companhia de 237 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, com uma margem EBITDA ajustada de 8,3% nesse período. Ao longo de todo o ano de 2020, tivemos um EBITDA ajustado de 544 milhões de reais, comparado a 1,1 bilhão de reais no ano de 2019. No lado direito da tabela, podemos observar os efeitos de reestruturações e impairments durante o quarto trimestre de 2020 da companhia, que representaram 78,4 milhões de reais, e esses efeitos ao longo de todo o ano de 2020, de aproximadamente 171 milhões de reais durante o ano. Somente lembrando que o quarto trimestre de 2019 foi beneficiado pelo ganho do processo judicial da exclusão do ICMS na base do PIS/COFINS de aproximadamente 16 milhões de reais. Desconsiderando esse efeito, o EBITDA ajustado do quarto trimestre de 2020 teria apresentado um crescimento de 13,1% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. No slide número 13, podemos observar o prejuízo líquido da companhia de 130 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, comparado a um lucro líquido de 39 milhões de reais no quarto trimestre de 2019. Ao longo de todo o ano de 2020, tivemos um prejuízo de 492 milhões de reais, comparado a um lucro líquido de 337 milhões de reais no ano de 2019. No slide número 14, podemos olhar os investimentos da companhia, que foram de 105 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, ou uma redução de aproximadamente 27% quando comparada ao mesmo período do ano anterior. Ao longo de todo o ano de 2020, os investimentos da companhia foram de 369 milhões de reais, uma redução de 28,4% quando comparado ao ano de 2019. Excluindo o efeito da variação cambial, a redução dos investimentos da companhia teria sido de 36,9% no quarto trimestre de 2020 e de 37% ao longo de todo o ano de 2020. No slide 15, a alavancagem financeira da companhia foi de 6,46 vezes no quarto trimestre de 2020, com uma dívida líquida de 3 bilhões 515 milhões de reais, quando comparado à alavancagem financeira de 7,02 vezes no terceiro trimestre de 2020 e uma dívida líquida de 3 bilhões 739 milhões de reais. O índice de liquidez da companhia, que é o caixa dividido pela dívida de curto prazo, atingiu 0,84 vezes no quarto trimestre de 2020, comparado a 0,7 vezes no terceiro trimestre de 2020. No slide número 16, olhando o endividamento da companhia, podemos observar o caixa no quarto trimestre de 2020 de 1 bilhão 605 milhões de reais, uma dívida bruta de 5 bilhões 120 milhões de reais, que nos dá essa dívida líquida de 3 bilhões 515 milhões de reais mencionadas anteriormente. A composição da dívida bruta da companhia no final do ano representava 39% em euro, 45% em reais, 10% em dólar e 6% em outras moedas. No quarto trimestre de 2020, a composição da nossa dívida de
curto prazo e longo prazo, representou 63% no longo prazo e 37% no curto prazo. Olhando o efeito pro forma do quarto trimestre de 2020, em função das linhas de financiamento obtidas no início de 2021 com bancos de fomentos brasileiros, o pro forma mostra uma dívida de longo prazo de 81% e 19% no curto prazo. No slide 17, podemos observar algumas das principais iniciativas da companhia em 2020. Apesar de todos os desafios relacionados à pandemia e todas as ações para administrar todas as mudanças de programas de produção dos nossos clientes e de demanda ao longo do ano de 2020, cuidando sempre da saúde financeira da companhia e da saúde dos nossos colaboradores, pudemos avançar em uma série de iniciativas que eram importantes para a companhia no ano de 2020. Fizemos o ramp-up das novas plantas de rodas de alumínio na Índia e componentes estruturais no México. Esse ramp-up continua ainda ao longo do ano de 2021. Tivemos o lançamento do nosso primeiro relatório de sustentabilidade da IOSP-Maxion. Atingimos também no relatório do Carbon Disclosure Project uma pontuação de B-, na categoria de mudanças climáticas, superior à média da indústria, que teve uma pontuação D, e à média global, que teve uma pontuação C. Avançamos em novos negócios com montadoras atuais e novos entrantes no segmento de veículos elétricos e também a comercialização de novos produtos e inovações desenvolvidas pela companhia ao longo dos últimos anos. Entre diferentes iniciativas da companhia, anunciamos também a parceria com a REE Automotive, com o objetivo de desenvolver alternativas de mobilidade com a participação da nossa divisão de rodas e da nossa divisão de componentes estruturais. A diversidade e inclusão, que sempre foram importantes para a IOSP-Maxion, ganharam um reforço ao longo do ano de 2020 e na entrada de 2021, com o início do nosso projeto Unique and United, reforçando o compromisso da companhia com a diversidade e inclusão. Continuamos avançando nos projetos de digitalização, tanto na área de manufatura, como nas áreas administrativas, comerciais e engenharia, com destaque para os projetos de monitoramento da condição de ativos e manutenção preditiva. Apesar dos desafios encontrados neste último ano, estamos positivos em relação ao ano de 2021. Os processos de reestruturação que realizamos em 2020 nos posicionam de forma mais adequada diante de um cenário de recuperação gradual dos volumes da produção automotiva global. Ao mesmo tempo, continuamos atentos às mudanças de demanda por veículos ao redor do mundo e nos adaptando às situações de abastecimento da cadeia produtiva, assim como aos efeitos ainda importantes do Covid-19. Com isso, gostaríamos de abrir a sessão para o período de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da fila, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem de Pedro Zaniolo, Condor Insider. Bom dia, gente. Obrigado por pegar a pergunta. Eu tenho duas dúvidas, na verdade. A primeira é se vocês conseguem dar uma luz de como vocês enxergam o ano de 2021, em termos de receita, EBITDA, ou no investimento em CAPEX que vocês vão precisar fazer. E a segunda é sobre essa alavancagem. Vocês acham que vocês vão precisar fazer algum aumento de capital no futuro para diminuir? Obrigado.
Pedro, bom dia, obrigado pelas suas perguntas. Nós não damos guidance relacionados à receita e EBITDA da companhia para o próximo trimestre ou para o ano. Mas nós olhamos a dinâmica de demanda automotiva nos principais mercados onde atuamos e essa demanda está bastante alinhada aos números apresentados pela IHS Automotive, que mostra uma recuperação importante nos principais mercados automotivos, Europa, América do Norte, e no próprio mercado sul-americano, brasileiro, ao longo desse ano de 2021, comparado com o ano de 2019. Sabemos que existem algumas incertezas ainda relacionadas à disponibilidade de semicondutores, algumas preocupações relacionadas ao lockdown e potencial impacto de curto prazo na demanda em alguns mercados em função desse lockdown. Mas o que nós temos observado em nossas conversas com os nossos clientes e nas perspectivas do seu planejamento de produção é que a demanda existe, ela está presente e apesar de poderem haver alguma oscilação nas produções de curto prazo em função da disponibilidade de certos materiais, como por exemplo os semicondutores e eventuais impactos de curto prazo em função de ações de lockdown ou de restrições na mobilidade e distanciamento social, essa demanda seria atingida ao longo de todo o ano de 2021. Então, dessa forma, quando nós olhamos o nosso planejamento para 2021, muito alinhado com todas as ações de reestruturação que nós implementamos ao longo do ano de 2020, o fechamento de uma de nossas fábricas de roda de aço na América do Norte e outras ações de reestruturação em todo o mundo, nós acreditamos que estamos bastante bem posicionados para esse nível de demanda atual e o nível de demanda projetado para esse ano de 2021 e quando observamos as tendências de produção ao longo dos primeiros 2 meses desse ano, os meses de janeiro e fevereiro, elas se encontram bastante alinhadas com o nosso próprio planejamento interno da companhia para o ano de 2021. Por isso é que nós vemos, apesar das incertezas com relação a semicondutores de curto prazo ou potenciais ações de lockdown que possam restringir vendas no curto prazo, nós continuamos bastante positivos com relação a todo o ano de 2021, porque acreditamos que a demanda está presente tanto em veículos leves como em veículos comerciais nos principais mercados onde nós atuamos. Uma das iniciativas que nós temos como companhia esse ano é continuar com muita atenção no nosso balanço, por isso nós reduzimos os nossos investimentos o ano passado, o ano anterior, o ano de 2020, e continuamos operando em 2021 com um nível inferior de investimentos quando comparado aos anos anteriores. Se nós observarmos ali os anos de 2018, 2019, o nosso investimento em CAPEX representava pouco mais de 45% do EBITDA gerado pela companhia nesses anos, 2018, 2019, que eram anos de crescimento, e quando nós olhamos para o ano de 2021, esses investimentos estão mais próximos da casa dos 30% do que nós estávamos fazendo no passado. Então, esse foco no balanço da companhia é bastante importante. A nossa liquidez está bem estabelecida com as ações implementadas pela companhia durante o ano de 2020, agora no início de 2021, e não antecipamos nenhuma ação de aumento de capital nesse momento. Tá ótimo, obrigado. Pedro, aqui é o Elcio. Só complementando aqui a questão da alavancagem que você perguntou também, o Marcos já respondeu sobre a questão do capital. Só queria reforçar que no Q4 já teve uma redução da alavancagem da companhia, muito em função da queda da dívida líquida. Quando você olha a dívida líquida do terceiro trimestre para o quarto,
teve uma redução de 224 milhões, que contribuiu aqui muito em função da geração de caixa do quarto trimestre, que contribuiu para uma redução. Quando a gente olha para o ano de 2021 e você olha o impacto, né, do segundo trimestre de 2020, ainda pesando nesta mensuração. Então, à medida que a gente ultrapassa aqui o segundo trimestre deste ano com o EBITDA mais normalizado, certamente a gente vai ver uma redução substancial aqui da alavancagem, e à medida que os trimestres subsequentes, o impacto do FX, que ele teve um impacto inicial negativo na alavancagem, à medida que a operação também vai performando e retornando os volumes, isso gera um efeito positivo no EBITDA. Então, tem dois impactos temporários nessa alavancagem ainda elevada. Primeiro, ele vai ser disseminado aqui no segundo trimestre e depois o outro, a questão do FX, nos trimestres subsequentes. A nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, Banco JP Morgan. Oi, bom dia a todos. Duas perguntas também. A primeira é se vocês pudessem comentar um pouco sobre a questão do preço de matéria-prima. Enfim, a gente sabe que a IOSP faz o repasse, enfim, mas entender se pode acontecer algum descasamento de curto prazo, ou se esse aumento aí muito repentino que a gente viu também ao longo dos últimos meses poderia influenciar também a questão da margem bruta. E a segunda pergunta é sobre os impairments e custos de reestruturação. Enfim, se vocês pudessem dar mais algum detalhe, se ainda tem algum custo que poderia passar durante o ano de 2021 ou o primeiro trimestre, só para a gente entender como essas iniciativas estão se desenvolvendo. Obrigado. Marcelo, bom dia. Primeiro, com relação ao preço da matéria-prima, como historicamente nós fazemos e tem sido bastante consistente, existe um esforço bastante grande da companhia em repassar esses aumentos para os nossos clientes em função da importância dele na nossa estrutura de custo. Esse ano não é diferente de outros anos. Em termos de implementação, em todo o mundo, nós temos em alguns lugares, em muitos produtos, fórmulas pré-estabelecidas com os nossos clientes, que fazem os ajustes em função das variações de índices da variação da matéria-prima nessas regiões. Algumas vezes existe um time lag, um pequeno time lag em função da medição e do número de meses para fazer esse ajuste, que ela funciona para bem ou para mal, para cima ou para baixo, de acordo com o que está acontecendo com a variação da matéria-prima. Então, podem haver alguns períodos onde existe um leve descasamento, mas que se recupera ao longo do tempo e, novamente, no momento que a matéria-prima sofre uma variação no sentido contrário, ela também tem esse mesmo efeito. Em outras regiões onde elas não são estabelecidas, regiões ou produtos, dependendo do caso, não são estabelecidas por fórmulas, elas são negociadas e nós sempre trabalhamos para negociar para que elas sejam implementadas o mais próximo possível do aumento real da matéria-prima. Então, nós acreditamos que podem haver pequenos descasamentos em termos de timing, mas eles são relativamente curtos em termos de período e ao longo do ano eles se ajustam rapidamente. O Elcio quer comentar um pouco sobre impairments e reestruturações? Tudo bem, Mota, obrigado pela pergunta. Reestruturações, acho que a gente fez o grande movimento ano passado, frente aos desafios que nós enfrentamos, e a grande parte efetivamente ficou para trás. Esse ano a gente espera pouco, pode ter alguns resquícios, alguma coisa ainda de ECON e algumas questões menores para este ano, mas de fato os grandes planos de reestruturação que nós tínhamos foram executados aí até o final do ano passado. Acho que, Mota, importante alguns comentários nessa linha. Nós trabalhamos bastante o ano passado com a nossa equipe em todo o mundo para entender realmente o impacto do Covid, não só em 2020, mas projetar e olhar o futuro e as dinâmicas para 2021, 2022, dos diferentes mercados e segmentos onde nós atuamos, e procuramos implementar as ações de impairment e reestruturações
que permaneçam. Aquelas ações que tiveram um efeito ao longo de 2020, mas que têm um efeito de longo prazo nos nossos negócios. O Elcio fez a referência ao fechamento de uma das nossas fábricas nos Estados Unidos, de rodas de aço. É uma ação que tem o objetivo de melhorar a alavancagem operacional da companhia, melhorar a nossa eficiência, e como essa, foram implementadas outras ações de redução de custos administrativos, de redução de custos de produção, com o objetivo de que eles tenham um efeito positivo nos resultados da companhia no curto, médio e longo prazo, à medida que a indústria recupera os seus níveis de produção gradualmente, trimestre a trimestre, o efeito dessas ações se torna mais e mais importante para nossas operações. Nós realmente procuramos tomar todas as ações que nós tínhamos visibilidade o ano passado, e infelizmente num ano bastante difícil era importante que nós pudéssemos executar esses planos, esses projetos que nós tínhamos. E realmente em 2021, se alguma coisa sobrar, ela é minúscula, realmente é irrelevante, eu diria, em termos de custo, comparado ao que foi o ano passado. Mas nós somos sempre bastante atentos ao que está acontecendo no mercado, e se é necessário algum pequeno ajuste pontual aqui e ali, nós vamos considerá-lo, não tenha dúvida. Mas nós acreditamos realmente que o que foi feito em 2020 é suficiente para posicionar a companhia para um desempenho operacional bastante melhor em 21 e 22. Perfeito. Muito obrigado, Marcos. A nossa próxima pergunta vem de Vitor Mizusaki, Bradesco BBI. Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira, um follow-up sobre essa questão de redução de custo e Acron. Se vocês puderem dar algum detalhe de quanto que isso pode impactar em margem em 2021, ou se vocês puderem comentar, né, de todas essas iniciativas que foram implementadas em 2020, quanto que isso significa em redução de custo fixo, tá? A segunda pergunta, e daí olhando mais o ponto da nova dívida, né, do BNDES e do BDMG, considerando que o desembolso, né, pode ser agora no primeiro TRI, como que a gente pode esperar a gestão de caixa e a dívida de curto prazo, né? Se de repente o excesso de caixa, né, pode ser utilizado já para pagar a dívida de curto nos próximos meses, ou é um negócio que provavelmente vocês devem manter, dado incerteza de mercado, e daí amortizando a dívida de curto conforme ela vai vencendo. Obrigado. Vitor, bom dia, aqui é o Elcio. Deixa eu começar aqui, depois o Marcos pode complementar caso necessário, mas a primeira pergunta sobre a redução de custo e reestruturações, acho que o Marcos estava falando, o que nós queremos, e nós nos posicionamos desta forma, foi ajustar o custo estrutural da companhia, o nosso tamanho frente às perspectivas de tamanho de indústria que nós estamos enfrentando, né? Então, o processo de reestruturação que nós fizemos, de adequação dos custos estruturais, foi para que a gente pudesse retornar a nossa margem histórica o mais rapidamente possível. E, obviamente, à medida que o mercado, os volumes da indústria global voltem aos patamares e comecem a superar os patamares anteriores, acho que aqui há uma tendência positiva de incremento aqui das nossas margens operacionais. Então, acho que no primeiro momento a gente fez os ajustes para que a gente retornasse rapidamente, o mais rápido possível, as nossas margens históricas, porque o mercado ainda está operando a projeção em volumes inferiores a 2019, e no segundo momento, à medida que a gente retoma, as margens operacionais devem ter estruturalmente aqui patamares acima, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo, sobre a dívida do BNDES, BDMG, dos bancos de fomento, a gente, desde o princípio, quando tivemos a crise da pandemia,
o foco foi gerenciar a liquidez da companhia, então caixa que normalmente a gente rodava em torno de 500 milhões de reais, a gente subiu para 1,6 bi nesses últimos trimestres, nesses últimos meses. Nós iremos sim reduzir esse caixa ao longo dos meses, à medida que a gente vai tendo mais conforto e visibilidade em relação aqui à própria indústria. Então não é o nosso objetivo manter esse nível de caixa, a gente vai reduzir o caixa aplicando na amortização da dívida bruta, então vocês podem esperar isso ocorrendo aí ao longo dos próximos meses. E para complementar aqui o refinanciamento de 21, que uma parte vem da própria dessa aplicação do caixa bruto da companhia, o segundo vem dessa operação de 940 milhões que a gente já está assinado os contratos. Estamos aqui no processo de desembolso. Com esses dois itens, mais a própria geração de caixa esperada do ano e algumas outras medidas e, eventualmente, refinanciamentos que a gente sempre pode fazer, com essas operações nós, essencialmente, eliminamos aqui a questão de refinanciamento de 2021 e a gente vai começar a trabalhar e continuar evoluindo e verificando as oportunidades de melhorar ainda mais o perfil da estrutura de capital da companhia. Ótimo, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Caterine Kiselar, Banco do Brasil. Bom dia a todos. Do meu lado são duas perguntas. A primeira pergunta é sobre o ramp-up das novas plantas da Índia e do México. Se vocês puderem comentar um pouquinho sobre os avanços aqui do quarto tri e o planejamento para 2021, se será necessário alguns investimentos pontuais ou significativos nessas plantas e o que a gente pode esperar de captura de sinergias aí para esse ano e ano que vem. A minha segunda pergunta é em relação à participação da companhia nas novas tendências de mobilidade, né? Vocês mencionaram no release que ganharam novos contratos, justamente por conta das montadoras tradicionais e também dos entrantes nesse mercado. Então, qual seria a expectativa de participação da ROL? Qual o horizonte de tempo? E qual a visão de vocês em relação ao ambiente competitivo? Se a IOSP pretende avançar de uma forma mais arrojada em elétricos? Obrigada. Caterine, bom dia, obrigado pelas perguntas. Começando pela segunda pergunta, e depois a gente volta para a primeira. Com relação a novos veículos, a companhia está bem posicionada com os nossos produtos em termos das novas tecnologias, sejam veículos elétricos, sejam veículos autônomos. O nosso portfólio de produtos, tanto em rodas como em componentes estruturais, ela continua bastante relevante para os veículos do futuro. Sejam produtos em aço, sejam produtos em alumínio, sejam produtos em outros materiais, eles continuam bastante relevantes com uma participação que realmente não sofre em função das transições de novas tecnologias. O que nós temos feito, o que nós temos trabalhado, é buscado oportunidades para agregar mais valor ainda nos nossos produtos, para que eles sejam mais relevantes no futuro, não só na sua presença atual, mas no conteúdo que ele pode trazer para esses veículos do futuro. E aí a gente tem uma série de exemplos que poderíamos mencionar, mas eu posso mencionar aqui dois exemplos específicos que eu acho que são interessantes. No caso de rodas, nós temos um esforço muito grande na redução de peso dos nossos produtos, tanto em rodas de aço como em rodas de alumínio, para que esses produtos consumam menor energia na sua utilização, na produção e na utilização desses produtos nos nossos veículos e para que eles apoiem os nossos clientes nos seus esforços de redução de emissões, de utilização de estruturas e powertrain elétricos que possam torná-los mais eficientes. A gente vem avançando bastante nesse aspecto e nós temos vários exemplos, mas um exemplo bastante claro que nós temos, uma roda para veículos
comerciais, rodas de caminhões, particularmente de aço, que nós produzimos há cerca de 10 anos atrás, que essa roda, numa dimensão X, pesavam mais de 40 quilos, mais de 41 quilos. Hoje nós entregamos essas rodas para os nossos clientes em aproximadamente 31 quilos, na realidade, com o objetivo de levá-la para próximo de 25 quilos nos próximos anos. O que isso faz? Isso torna o produto, obviamente, mais competitivo, mais atraente para os nossos clientes e bastante em linha com as necessidades desses clientes para o futuro. Eu usei esse exemplo particularmente em rodas de aço, mas nós temos, por exemplo, também no segmento de rodas de alumínio, através da utilização da nossa tecnologia de Reduced Ring Technology, RRT, que a gente vem crescendo ao longo dos últimos anos, exatamente usando essa tecnologia, que tem muito a ver com o design, o projeto da roda, mas também o processo produtivo, que consome menos material, para torná-lo mais produtivo, sem perder durabilidade, sem perder a funcionalidade desse produto. Mas não para aí. Nós temos iniciativas outras, como, por exemplo, a nossa roda VersaStyle, que é uma roda que tem o backbone dela de aço, mas que ela parece ser uma roda de alumínio, onde nós alinhamos o design com a redução de peso e a redução de custo para torná-lo mais eficiente no futuro. Temos exemplos também na área de componentes estruturais. Nós temos desenvolvido novas soluções em componentes estruturais, como, por exemplo, de suportes para bateria de veículos elétricos, a plataforma, o skateboard do veículo, que nós temos feito uma série de atividades nesse sentido, como, por exemplo, a iniciativa com a REE, que nós anunciamos recentemente no skateboard de veículos elétricos, com essa visão de tornar os nossos produtos ainda mais relevantes no futuro. Isso tem sido muito bem visto pelos nossos clientes, tanto pelas montadoras tradicionais, que estão crescendo rapidamente no segmento de veículos elétricos, as grandes montadoras europeias, norte-americanas, asiáticas, que estão caminhando nesse sentido, têm visto essas iniciativas de forma muito positiva e nos têm levado a participar com eles nos desenvolvimentos futuros dos seus veículos, o que é muito positivo, mas também para os novos entrantes, para aquelas novas marcas, para aqueles novos clientes que começam, ou novas montadoras que começam a incursionar pelo segmento de veículos elétricos, veículos autônomos. Nós temos ganhado novos negócios e novas oportunidades para o futuro, porque eles veem a competência técnica, eles veem a competência tecnológica e o que os nossos produtos em rodas ou componentes estruturais podem ser feitos nos seus veículos do futuro. Eu acredito que ao longo do ano de 2021 e 2022, a gente vai poder falar um pouquinho mais especificamente de cada um desses projetos, à medida que eles vão se materializando e que os nossos clientes vão levando esses projetos e produtos ao mercado. A gente vai poder falar um pouco mais de forma específica sobre esses projetos, mas eu posso dizer que esse foi um dos highlights do ano de 2020. Apesar de todas as dificuldades que nós vimos em demanda de curto prazo, da pandemia, a nossa habilidade de ganhar novos negócios foi muito interessante e nos ajudou a criar um caminho que eu acho que vai ser muito interessante ao longo de 21, 22, ao trazer esses produtos para o mercado. Então, a gente está bastante confiante na nossa competência, capacidade técnica, tecnológica da nossa equipe e habilidade de poder agregar mais valores ainda nesses produtos no futuro. Com relação à sua primeira pergunta, nós, como eu mencionei anteriormente, nós estamos ainda fazendo o ramp-up da fábrica de rodas de alumínio na Índia, nós avançamos ao longo do ano de 2020, nós modulamos os investimentos que foram feitos em 2020 em função da própria queda na demanda automotiva que ocorreu no mercado automotivo global, incluindo na Índia, e vamos gradualmente, ao longo agora do ano de 2022, aumentando essa capacidade para atingir a demanda que é relacionada ao lançamento de novos veículos e novos clientes lá no mercado indiano. Obviamente, a maior parte do investimento já foi feita em 2019, já foi feita em 2020, e agora em 2021 a gente vai modularmente aumentando
a capacidade em usinagem ou em fundição de baixa pressão, de acordo com os volumes. Então, são investimentos menores e que estão dentro dessa perspectiva que eu mencionei anteriormente, de um investimento mais próximo dos 30% de geração do EBITDA ao longo do ano. Da mesma maneira, no caso da fábrica de estampados no México. A gente iniciou o ramp-up dessa fábrica em 2020, no início de 2020. Ela vem crescendo, mas basicamente o investimento já está feito. Então, agora é essencialmente o investimento, que muitas vezes é investimento feito pelos nossos clientes, em ferramental, na realidade, para poder utilizar essa capacidade na sua plenitude. Então, acredito que ao longo de 2021 a gente vai aumentando gradualmente, mas o investimento em estampados no México essencialmente já foi feito. Ao longo do ano de 2021, além de apoiar, obviamente, esse crescimento gradual da fábrica de rodas de alumínio na Índia, que eu mencionei, nós temos a construção da nossa nova fábrica de rodas de alumínio na China. A fábrica está sendo construída ao longo do ano de 2021. Nós iniciamos, na realidade, em 2020, atrasamos o início da construção da fábrica em função da pandemia na própria China. E ela está ocorrendo ao longo do ano de 2021 e nós pretendemos iniciar a operação e produção em maior volume no início do ano de 2022. Mas também esse investimento está dentro dessa nossa perspectiva de investimentos que eu mencionei. Além disso, o que nós temos vislumbrado, planejado para o ano de 2021, são investimentos básicos de segurança, de saúde das nossas fábricas, compromissos que a gente tenha eventualmente que ser atingido nessas áreas, e também um investimento para o lançamento de novos produtos. Como eu mencionei anteriormente, nós ganhamos novos produtos, novos programas ao longo do ano de 2020, programas que alguns são lançados em 2021, outros são lançados no início de 2022, mas nós vamos fazendo investimento para poder viabilizar o lançamento desses novos produtos. Mas também esses investimentos estão dentro dessa perspectiva de CAPEX que eu mencionei anteriormente. Então, a gente acredita que a eficiência dos nossos investimentos está bastante alinhada ao crescimento de negócios ganhos em nossas fábricas e também na melhoria de produtividade das nossas operações em todo o mundo, que é um esforço contínuo que a gente vem fazendo ao longo dos últimos anos. Excelente, obrigada pelas respostas. Se você me permite só um rebate na pergunta, como a IOSP vê o ambiente competitivo? Se teve alguma mudança substancial nesse meio da pandemia, se foi favorável ou não aos negócios da IOSP? Se puder dar uma visão para a gente, obrigada. Olha, eu diria o ambiente competitivo, de uma forma geral, ele se manteve similar ao período pré-pandemia. Eu diria, de uma forma geral, existem em alguns segmentos, em alguns países, algumas regiões, alguns concorrentes que saíram debilitados na sua capacidade de longo prazo, que podem abrir algumas novas oportunidades no futuro. Então, eu diria, nesse momento, se nós olharmos o ambiente geral, ele é similar ao período pré-pandemia, mas durante a pandemia nós acabamos ganhando alguns negócios adicionais que nós não estávamos vislumbrando naquele momento, em função de alguns clientes não estarem confiantes na capacidade de alguns concorrentes nossos de serem capazes de entregar esses programas ou esses produtos no futuro. Isso nós vimos acontecendo pontualmente em alguns segmentos, tanto em rodas como em componentes estruturais, em algumas diferentes regiões. E a gente acredita que também, dessa mesma forma pontual, tem alguns players menores que talvez passem por alguns períodos mais difíceis, mesmo após a recuperação da pandemia. Excelente, muito obrigada a todos. Com licença, a nossa próxima pergunta vem da webcast em inglês, de Augusto Ensique, HSBC.
Good morning, gentlemen. Could you give some more detail on the operational inefficiencies mentioned for the 4Q20? Are these still affecting the company now in first Q? And if so, what is the company doing to address them? Augusto, bom dia, obrigado pela pergunta. A pergunta do Augusto basicamente é com relação ao impacto das ineficiências do quarto trimestre em função dos assuntos que nós falamos de matéria-prima e algumas outras circunstâncias e qual é o impacto no primeiro trimestre de 2021 e o que nós estamos fazendo a respeito. E Augusto, o que eu posso dizer é que os efeitos principais ali no quarto trimestre, principalmente, estiveram relacionados a uma quantidade maior de horas extras que nós tivemos que fazer para poder administrar a disponibilidade de matéria-prima que existia em cada momento e dessa maneira atender os nossos clientes e também uma quantidade de setups, de troca de ferramentais muito superior ao que nós fazemos em qualquer condição normal de operação, exatamente em função de utilizar a matéria-prima que estava disponível naquele momento. Essas ineficiências aconteceram em diferentes países, mas eu diria principalmente no Brasil. Acho que o Brasil foi mais impactado do que em outros países na realidade. E eu diria, se nós excluíssemos esses efeitos, as nossas margens do quarto trimestre de 2020 teriam sido muito similares às margens ajustadas do quarto trimestre de 2019. Então, falando de recorrente contra recorrente, ajustado contra ajustado, as margens teriam sido bastante similares no quarto tri de 20 contra o quarto tri de 2019. Esses impactos na entrada de 2021 já diminuíram bastante, principalmente, eu diria agora, a partir do mês de março e na entrada de abril, ainda víamos alguns efeitos disso, principalmente na virada do ano, ali na entrada do mês de janeiro, comecinho de fevereiro, mas eu diria ela já está caminhando para uma normalização. Então, nós acreditamos que agora, ao longo dos meses de março e abril, nós já vemos essa normalização. Mas, de qualquer forma, o que nós vimos acontecer em janeiro e fevereiro foi muito inferior àquilo que nós vimos acontecer no quarto trimestre do ano anterior. E, obviamente, o que nós temos feito, e isso é um esforço contínuo da companhia, é sempre buscar ter flexibilidade nos nossos processos produtivos, nos nossos processos para reagir a essas situações, ocasionando o menor impacto possível no mercado e evitando a perda de oportunidades de negócio que isso possa gerar. A nossa equipe globalmente é uma equipe bastante experiente, que tem o conhecimento, a habilidade de procurar fazer o melhor possível com aquilo que existe, e essa flexibilidade a gente vem aumentando cada vez mais nos nossos processos produtivos para que a gente possa mitigar parte dos efeitos de disponibilidade de materiais ou outros fatores que possam afetar os negócios. Obrigado. A nossa próxima pergunta, também da webcast, vem de Euclides Neto, Facchini. Bom dia. Existe previsão de início da operação da fábrica na China e previsão de sua capacidade produtiva? Euclides, bom dia. A fábrica da China é uma fábrica de rodas de alumínio que tem o objetivo de iniciar a operação no início de 2022, com uma capacidade inicial estimada de aproximadamente 2 milhões de rodas por ano, com o objetivo de atender o mercado chinês. O foco dessa fábrica é um foco realmente para atender a demanda do mercado chinês. Hoje nós temos uma fábrica de rodas de aço na China, mas não temos uma fábrica de rodas de alumínio. E é importante nós termos essa capacidade para poder atender a demanda do mercado chinês crescente e do futuro também.
Com licença, a nossa próxima pergunta vem de Érico Salute, Velvia Futuro. Bom dia. Como a companhia vê o fim da produção das fábricas da Ford no Brasil? Como isso impacta a companhia? Olha, nós observamos com muita atenção esse acontecimento e podemos dizer que, sob o nosso ponto de vista, nós atendemos a Ford da mesma maneira, com os mesmos produtos que nós atendemos outros clientes. Então, apesar de ser uma pena nós vermos uma capacidade produtiva sendo retirada do Brasil, nós acreditamos que aqueles produtos que eram comercializados pela Ford serão comercializados por outros clientes, por outras montadoras, e como nós fornecemos para essas montadoras produtos similares aos que nós fornecíamos para a Ford, nós acreditamos que forneceremos esses produtos para outras montadoras. Então, é uma pena, sob o ponto de vista de base produtiva no Brasil. Sob o impacto direto para a companhia, nós acreditamos que é negligente ou não existe, porque nós produziremos e venderemos esses mesmos produtos para outros clientes e para outras montadoras. Com licença, devido ao tempo, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Marcos para as considerações finais. Por favor, senhor. Como mencionamos anteriormente, apesar dos desafios encontrados neste último ano, estamos positivos em relação ao ano de 2021. Os processos de reestruturação que realizamos em 2020 nos posicionam de forma mais adequada diante de um cenário de recuperação gradual dos volumes da produção automotiva global. Ao mesmo tempo, continuamos atentos às mudanças de demanda por veículos ao redor de todo o mundo e nos adaptando às situações de abastecimento da cadeia produtiva, assim como aos efeitos ainda importantes da pandemia. Continuamos focados no desenvolvimento de novos produtos e na evolução do mercado automotivo. Em 2020, como falamos, avançamos em projetos importantes, tais como o crescimento e volume na nova fábrica de rodas de alumínio na Índia e de estampados no México, a implantação de aumento de capacidade em rodas de alumínio na Tailândia, na Ásia. E também crescemos nossa participação nas novas tendências da mobilidade, ganhando novos negócios em rodas e componentes estruturais para veículos elétricos de grandes montadoras e de entrantes no setor automotivo. Independente do cenário da indústria, permanecemos focados nos ganhos de produtividade e eficiência operacional, no lançamento de novos produtos ganhos em 2020, no fortalecimento do nosso balanço, nos novos desenvolvimentos de nossa engenharia avançada, na digitalização e inovação, para continuarmos adicionando valor aos nossos produtos. Muito obrigado pela participação de todos. A teleconferência da IOSP Maxion está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.